Mas quem matou essas pessoas? Qual o motivo para tanta violência? A polícia já sabe que os criminosos agiam da mesma forma em todos os casos. Eles chegavam no carro e, com o rosto coberto, atiravam contra as vítimas, sem chance de defesa. A polícia ainda não definiu uma linha de investigação, mas nenhuma hipótese foi descartada. Inclusive que os crimes sejam uma retaliação à morte de um PM, também assassinado na região do Ouro Verde. O soldado Arides Luiz dos Santos foi morto ontem. 2 homens armados tentaram roubar este posto. O PM reagiu e foi atingido por um disparo. Os vizinhos falaram para nós que ele estava fardado e estava de capuz na cara. Então, por isso que nós não temos certeza. Estava num carro preto e num carro prata. Aquela farda, sobretudo, da militar. Estava de capuz, não estava mostrando o rosto. Aí deu para ver que estava tudo de capuz preto. Uma contribuição importante para ajudar a desvendar o mistério está formalizada. É o depoimento de um jovem de 21 anos. O rapaz estava no mesmo local e horário onde uma das vítimas foi assassinada no Parque Vista Alegre. Mas, ao contrário do amigo, escapou com vida. Depois de ouvir os tiros, o rapaz de 21 anos saiu correndo e veio até aqui, este matagal, para se esconder. Ele é apontado pela polícia como a única testemunha viva que saiu ilesa da série de mortes. Ele e a família estão com medo, mas aceitaram conversar com a nossa equipe sem gravar a entrevista. O rapaz já prestou depoimento na polícia e disse que no dia do crime viu viaturas da PM. Para responder à população de Campinas, policiais vieram de São Paulo e se juntaram às equipes locais. A violência na cidade repercute internacionalmente. O relatório dos GPS e dos tablets das viaturas que estavam de serviço na madrugada de domingo e na segunda-feira, quando aconteceram os crimes, já está sob investigação. Pouco tempo depois da reunião dos delegados terminar, policiais da Corregedoria foram até a sede da seccional em Campinas, mas não deram declarações à imprensa. Mais de 60 testemunhas são ouvidas, mas a revelação tão aguardada vem de um policial militar. Após prestar depoimento aos investigadores da Polícia Civil e da Corregedoria da PM, ele confirma a participação de policiais na chacina. Uma grande operação é montada e 5 PMs são presos por determinação da Justiça. Já os parentes pedem empenho da Justiça. O choro quase silencioso foi quebrado pelo grito de justiça. A gente só quer que tome providência, só isso. Seja quem for, toma. É abuso de autoridade, seja quem for, tem que ser punido. Governo do Estado, algo tem que ser feito. Nós estamos vivendo nesse momento, isso vai virar uma guerra. Em 2014, as torneiras secaram em nossas casas. Secaram de vez, sem chuva, com calor forte, intenso. Aliás, mais intenso em que outros períodos. Uma situação caótica. A crise da água ganhou destaque no ano de 2014. Vamos relembrar juntos. Olho na notícia. Um verão sem chuvas e um problema começava a se desenhar. Uma série de fatores climáticos fez com que o principal sistema de abastecimento de mais de 7 milhões de pessoas registrasse o menor nível nos últimos 10 anos. Eu nunca imaginei que poderia estar ao lado desta régua aqui, que marca o volume de água da represa. A única coisa que sobrou próximo à comporta foi este poço, onde alguns peixes ainda tentam sobreviver. A falta d'água começou a causar problemas mais rápido do que se imaginava. Valinhos decreta racionamento. A água que ia para o Ribeirão dos Pinheiros e depois para o rio Atibaia, agora é toda desviada para a barragem da Figueira, responsável por 25% do abastecimento do município. A medida foi tomada pelo Departamento de Água e Esgoto de Valinhos para tentar amenizar o problema causado pela estiagem. Não demorou muito para que outras cidades tivessem que tomar as mesmas medidas. A partir da semana que vem, o racionamento passa
a valer das 9 da noite às 10 horas da manhã. O racionamento acontece em toda a cidade. O fornecimento de água fica interrompido das 11 da manhã às 4 da tarde e depois das 10 da noite até às 5 da manhã. Segundo a prefeitura, esses horários foram escolhidos para que não houvesse tanta interferência na rotina dos moradores. O sol e o calor não deram trégua para a população de Iracemápolis, mas água só depois das 5 horas da tarde. Uma verdadeira manobra está sendo feita em Vinhedo para manter a água tratada nas torneiras. A situação é de alerta. Em Itu, a situação mais crítica. As medidas adotadas pela prefeitura não foram suficientes para evitar que famílias inteiras ficassem sem água por longos períodos. O último dia que veio foi dia 7 de setembro. Todo dia eu pergunto para as pessoas quem tem água. Mais de 200 respostas de 30, 40 bairros diferentes. Ninguém tem água. No mês de setembro nós não recebemos água, que não nem 10 mil litros. Essas imagens gravadas por celular mostram uma briga por causa de um bem que até pouco tempo era acessível e estava disponível a todos. Anderson acusou o vizinho de ser privilegiado por ser o único a receber caminhões-pipa em casa. Quem que é o amiguinho do prefeito que vocês abastecem primeiro aqui? E mandou o veículo abastecer todo mundo da rua. O vizinho se irritou. Você? Não, deixa eu falar com você agora, cara. Cara, você baixa assim como você. Tá? Ó, tô gravando. O caminhão-pipa abastecia o tanque com a água desta lagoa em Vinhedo. O motorista iria levar o veículo carregado para as obras de recuperação dos quilômetros 77 e 84 da rodovia Anhanguera. Mas ele foi flagrado fazendo a captação irregular pelos guardas municipais do Grupo de Ações Preventivas Ambientais e encaminhado para a delegacia. Essa não foi a primeira vez que os guardas flagraram a retirada de água da lagoa, que é da prefeitura. No início do mês de setembro, uma outra empresa, que também presta serviço nas obras da rodovia Anhanguera, foi surpreendida aqui. De acordo com a GM, a captação irregular acontece em dias e horários alternados, para despistar a fiscalização. Em Campinas, a Sanasa teve que suspender a captação de água nos rios Atibaia e Capivari. Resultado, quase 2 semanas de racionamento. É uma situação que revolta. Faz 15 dias, sem mentira. Ele não tem uma gota de água lá na nossa torneira. É uma coisa assim, tá parecendo um centro de concentração. E não é para menos. A falta de água tem tirado a paciência da comunidade. No bairro Jardim Ademar de Barros, ninguém aguenta mais. O Jardim Santo Antônio, na região do Ouro Verde, a situação é uma das mais críticas. Este é um dos 17 bairros afetados pela falta de água. Há 6 dias não há fornecimento em várias casas. Se eu lavar roupa, eu não faço comida e nem lavo louça, né? É um ou outro. É um ou outro. Ou bem você fica sem comer, ou bem sem lavar. Se Deus não ajudar, nós estamos perdidos, minha filha. Nós estamos fritos. E com esse calor e sem água, a alternativa para alguns moradores dos diques Santo Antônio, São Jorge e Jardim Fernanda foi recorrer a essa mina na rodovia Miguel Melhado. Sem opções, o jeito é ir onde ainda é possível pegar. Apesar da crise, não foram raros os casos de desperdício. Tanta abundância desperdiçada chamou a atenção dos moradores do Jardim Carlos Lourenço. Judiação, porque a falta d'água que tá, né? A água não para de escorrer pelo cano e cai direto neste bueiro que fica na rua Francisco Campos de Abreu. São mais de 86 mil litros de água tratada por dia sendo desperdiçados. E agora o Brasil Urgente abre espaço para alguns casos que aconteceram em 2014 e ainda não tiveram solução. Quanto à dor, quanto sofrimento. Em Jundiaí, o desaparecimento de Reivis Anthony, um bailarino que está há 5 meses sem dar qualquer notícia à família. Vamos relembrar o caso com Fernanda Marion. Reivis Anthony de Oliveira tem 25 anos e é bailarino. O rapaz está desaparecido e a família está abalada com o sumiço do jovem. A realização estava no palco. A
dança era sinônimo de felicidade, independente do estilo. Do solo clássico ao dueto contemporâneo. Lá estava ele, iluminado pelos holofotes, deixando os movimentos fluírem. O jovem se apaixonou pela dança ainda pequeno. Ele ficava dançando, aí chegava em casa, olha tia, aprendi isso, aprendi esse passo. Aí quando ele começou a crescer, começou a trabalhar com isso, aí ele pediu, né, opinião pra gente, tia, o que você acha de eu ir trabalhar com isso? Eu falei, mas se você gosta, se é a tua vontade, vai em frente. Dona Ângela é mãe do bailarino que desapareceu. Ela está angustiada com a falta de notícias do filho, que não entra em contato com a família desde o dia 19 de julho. Reeves Anthony teria saído para se apresentar em um evento e não voltou mais. A mãe estranhou o fato dele ter saído sem levar qualquer documento. Não levou roupa, saiu com uma mochila, com uma calça preta, né, uma blusa de preta também e com a mochila. Uma das primeiras informações recebidas pela família foi de que Reeves foi visto almoçando neste restaurante popular no centro de Jundiaí. Os amigos tentaram se aproximar, mas não reconheceram o jovem. Foram lá, né, ver se realmente era. Aí não era ele. Falaram que era parecido, mas que não era o Reeves. Reeves tem 2 tatuagens nos pulsos que podem ajudar na identificação. Segundo a família, as palavras representam o agradecimento do bailarino ao que o mundo proporcionou para ele. Um boletim de ocorrência de desaparecimento foi feito na delegacia de Várzea Paulista, cidade vizinha Jundiaí. Os familiares também foram orientados a procurar o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa de São Paulo. Uma informação recebida por uma rede social na internet dizia que Reeves foi visto na capital. Por causa disso, a Polícia Civil não descarta a possibilidade de Reeves ter sumido por vontade própria. Essa hipótese é descartada pela mãe. Isso não passa na minha cabeça de jeito nenhum, que ele fez isso. Não, de jeito nenhum. Ele sempre, tudo que ele ia fazer, ele comentava comigo. Mesmo com a repercussão do caso, a Polícia Civil trabalha com poucas pistas. A informação mais concreta que os policiais receberam foi de que Reeves foi visto na companhia de um conhecido no bairro da Liberdade, em São Paulo. O caso do bailarino foi registrado em Várzea Paulista, mas foi transferido para a Delegacia de Investigações Gerais de Jundiaí. Ainda não há indícios fortes do paradeiro do jovem. Reeves era apaixonado pelo que fazia, aprendeu o balé clássico e ainda se arriscou na arte do circo. Por meio da dança, ele traduzia em movimentos o que sentia no coração. Durante anos, o jovem se apresentou em navios de cruzeiro pela Europa. Mostrar para os outros o dom que ele tinha foi a realização de um sonho. Foi o sonho dele, a dança, né? Então ele sempre falava para mim, mãe, eu vou realizar um sonho meu. Aí eu falei, Reeves, que sonho? Ele falou, eu vou ainda mostrar o meu talento fora do Brasil. E foi o que aconteceu, né? Ele ficou 6 anos no navio, né? Fazendo na Europa, conheceu 39, né? 39 países. E foi isso, ele conseguiu o que ele foi o sonho que ele sempre falou para mim. A angústia é grande e mesmo sem qualquer resposta, a esperança continua viva. Muita esperança. É que nem ela também falou, mãe, pensamento positivo aí em Deus. Hoje, quem sabe a gente tem alguma, né? Alguma notícia, alguma coisa que abra um caminho pra gente chegar até ele. Sinto tanta falta desse carinho que ele passava sempre pra mim. Aí é muito angustiante de ficar falando, não aguento nem mais falar mais nada. Um crime que chocou o Brasil. Um homem matou a própria mulher e na madrugada do dia seguinte tirou a vida da própria filha com 7 golpes de faca. Até agora a polícia procura Silvério Lúcio Ribeiro, que simplesmente desapareceu. Relembre o caso comigo, Olho na Notícia. Uma separação e uma tragédia. A casa fechada esconde a crueldade de um crime que abalou toda a família. Rosângela Marques dos Santos, de 31 anos, foi encontrada morta. O assassino, uma pessoa bem próxima da família.
Foi o ex-marido que deu as facadas que tiraram a vida da jovem. Até agora, parentes não acreditam no que aconteceu. Ele era uma pessoa boa, eles tinham um relacionamento bom, não sei o que aconteceu. Parentes contaram à polícia que Silvério Lúcio sempre frequentava a casa da ex-mulher. Ontem foi mais um dia. Ele chegou aqui por volta das 6 horas da manhã. 15 minutos depois, vizinhos escutaram um pedido de socorro. Uma moradora foi até a casa para ver o que estava acontecendo. Silvério disse que a Rosângela apenas estava passando mal e não despertou suspeitas do crime que tinha acabado de cometer. Eu achei ele tranquilo. Ele estava normal, que eu nem percebi nada. Não estranhei. A mulher, que prefere não mostrar o rosto, também contou que só descobriu o crime quando o irmão de Silvério revelou o que tinha acontecido. Foi ela quem encontrou Rosângela morta. Quando eu cheguei aqui em casa, fui logo na casa dela, os portões estavam abertos. Puxei o portão, fui entrando e me deparei com ela no chão do quarto. Silvério e Rosângela eram casados há 2 anos. Nos últimos tempos, a relação dos dois se desgastou. Ela queria a separação, mas ele não aceitava ficar longe da esposa. Ele era uma pessoa muito possessiva, ciumento, né? E ela queria sempre afastar dele. Mas pensa que não, ele não deixava ela em paz. Chegou um ponto que ela quis pôr um ponto final, mas ela estava distante, ficou dele, né? Mas aí depois que a neném nasceu, ainda conviveu com ele um tempo. Ela tentou. Tentou. Durante a fuga do criminoso, mais uma vida em jogo. A história de violência ainda tem capítulos mais dolorosos para a família. Silvério Lúcio Ribeiro matou a ex-mulher na frente da filha de 3 anos e fugiu com a menina. Silvério, onde você estiver, você traz a Alice de volta. Nós só queremos a Alice. Agora Silvério é procurado pela polícia e pela família que quer notícias de Alícia. Tá procurando, já foram na delegacia, já registraram o BO, tudo. Eles estão procurando, mas até agora a gente não soube resposta nenhuma. Não sabemos onde está essa criança. Ele é psicopata, ele matou minha irmã no sangue frio. E para ele fazer outra coisa, eu não espero, não acredito não. A tragédia aumenta quando um corpo é encontrado no litoral de São Paulo. O corpo estava neste matagal às margens da estrada que dá acesso à praia de Ubatumirim, a 30 quilômetros do centro de Ubatuba. A menina, de aproximadamente 3 anos de idade, foi encontrada por este pescador. Ele localizou a criança quando voltava para casa e chamou a polícia. Vi a sucata e fui corrigir, pegar para ver o que era, onde que eu deparei com esse corpinho dessa criança. O que você encontrou primeiro? Foi a mochilinha dela, uma mochila, tinha roupas, roupa, toalha. Aí eu peguei e fui ver o cadeirão, para ver se tinha como recuperar. Aí ali eu levantei e deparei com aquela criança. Vi com o rostinho para baixo, muito sangue pro lado do pescoço, cabeça, muito triste. A perícia constatou 7 facadas no pescoço da criança. O corpo foi encaminhado para o IML de Ubatuba. A cadeirinha de transporte, a bolsa e as roupas encontradas com a vítima foram levadas para a delegacia. Por meio de fotos, os familiares disseram que realmente era a menina. No velório de mãe e filha, dor e indignação. Eu achava que ele ia fazer alguma besteira com ela, eu já tinha comentado com algumas pessoas que ele não tinha mais o que perder, mas não achei que ia chegar a tal ponto. A prisão de Silvério Lúcio Ribeiro já foi decretada. Ele está foragido desde que matou a ex-mulher e a filha dele de 3 anos. Já parentes tentam entender o porquê ele destruiu a própria família. Eu acho que depois que ele viu que ele tinha dado a primeira facada, ele falou, agora eu tenho que acabar com isso porque já fiz. Aí, suposições de ciúmes, essas coisas todas, se fosse realmente isso, por que ele matou a menina? Ele teria matado, se não... Pô, eu tô com ciúme da minha esposa, eu vou matar minha filha. Em Arthur Nogueira, mais mistério. 2 crianças foram encontradas abandonadas em uma estrada rural da cidade. Dias de investigação para responder a uma pergunta. Quem é a mãe das crianças? O que aconteceu com ela? Após identificar a mãe, uma outra informação. A mulher está desaparecida. Um mistério que continua. Fernanda Marion.
Foi nesta propriedade rural do bairro Paiol de Telha, de Arthur Nogueira, que uma menininha de aproximadamente 2 anos apareceu. A criança caminhou cerca de 3 quilômetros sozinha e sob o sol quente até conseguir ajuda. Meu filho trabalhando ali e ele escutou um choro de criança. Aí ele parou o serviço e olhou e viu que ela ia chegando, a menininha pequena. Levei para dentro no chuveiro, dei um banho nela rápido, porque ela chorava muito, né? A guarda municipal foi acionada para atender a ocorrência de abandono de incapaz. Os guardas estavam a caminho do sítio quando foram surpreendidos. Um agricultor que os acompanhava viu um outro bebê de aproximadamente 2 meses de vida também abandonado. A menina estava nesta estrada de terra, que passa entre o canavial. A avó das meninas reconheceu as netas pela televisão e procurou a polícia. Ouvida pelo delegado do caso, a mãe contou que Tatiane Turbiani Chaves, de 20 anos, estava sendo ameaçada pelo ex-companheiro. Que ela entrou no juiz e ele queria que ela tirasse. Porque ele vivia ameaçando ela, né? Então não tem como ter outra suspeita, que a menina não saía dentro de casa. A polícia ainda não descarta nenhuma hipótese, inclusive a de que Tatiane tenha sido vítima de vingança. A mulher registrou há algumas semanas 2 boletins de ocorrência de tentativa de estupro, em que acusa 3 homens que trabalhavam com ela na colheita de laranja. Disse ela que esse fato aconteceu mais de uma vez, que a pessoa era conhecida e ameaçava ela e as meninas. Então, queria forçá-la a manter relação sexual. Júlio Lino Vieira foi trazido à delegacia e negou qualquer participação no desaparecimento da ex-companheira. Aí o cara falou para ela, você sentar no dia, eu não ia dizer. Aí ela pegou e voltou para casa da mãe dela, eu peguei e voltei embora para casa. Foi o segundo depoimento de Júlio Lino Vieira, de 43 anos. Dessa vez, na Delegacia de Investigações Gerais de Mogi Guaçu. A polícia ainda trata o homem como testemunha. Depois de 4 horas e meia de depoimento, ele negou mais uma vez envolvimento com o caso. A polícia investigou no celular, não tem briga, não tem ameaça. Falar que eu ameacei ela, que eu esganei ela, tá com o pescoço. Nunca fiz isso. A delegada que investiga o desaparecimento decretou sigilo nas investigações e não gravou entrevista. Para a polícia, este foi o último lugar em que Tatiane esteve. A jovem veio até aqui com as 2 filhas para dar entrada no pedido do Bolsa Família. Ela foi embora entre 9 e 9h30 da manhã. Depois, a mulher iria encontrar com um companheiro, mas isso não aconteceu. Uma bolsa com os documentos da moça desaparecida e também roupas das 2 filhas foram encontradas pela Guarda Municipal de Arthur Nogueira. Os objetos estavam em um canavial, distante quase 10 quilômetros de onde foram localizadas as meninas. As fotos cedidas pela Guarda Municipal de Arthur Nogueira mostram um veículo que foi encontrado na rodovia dos Agricultores. O carro foi roubado no dia 10 de setembro em Mogi Guaçu e a polícia investiga se o automóvel tem relação com o desaparecimento de Tatiane Turbiani Chaves, de 20 anos. O veículo estava muito próximo ao local onde as 2 filhas da jovem foram encontradas. O delegado suspeita que a moça ainda esteja pela região, porque foram encontrados um lençol e pedaços de corda, junto com um cartão bancário no nome da jovem. As evidências de que ela esteja por aqui são grandes, né? Porque a cada instante se encontra objetos relacionados a ela e as filhas. Tem notícias, Dona Aparecida ainda tem esperança de encontrar Tatiane com vida. Muita dor, revolta, muita revolta. Por um monstro fazer isso, muita revolta. E não foi só isso, não. Um outro caso chamou a atenção e tomou conta do noticiário de todo o país. Um homem maníaco que estuprava mulheres e escrevia nas paredes de uma casa abandonada em Elias Fausto tudo exatamente como fazia com elas. O maníaco da parede, como foi apelidado, ainda assusta moradores da região. Fernanda Marion traz os detalhes. O criminoso desafia as autoridades e continua solto, espalhando uma onda de medo entre os moradores da região. Os primeiros abusos atribuídos a Marcelo Ferreira dos Santos foram registrados em maio. Mesmo após ser identificado e ter a prisão decretada,
Por onde passa, ele faz novas vítimas. A última foi em Piracicaba. No momento em que ele saiu aqui da nossa região e a gente não teve mais notícia, a gente só foi saber que ele esteve praticando crime em Piracicaba porque foi feito o boletim de ocorrência lá. Além da polícia de Piracicaba, investigadores de Indaiatuba e Elias Fausto uniram forças para localizar o homem. Mas até agora as investigações não avançaram. Ele é um tipo comum. Ele não tem um telefone celular que ele use, que a gente possa pedir para interceptar. Ele não tem conta bancária que ele movimente. Por isso que é muito difícil. A gente acredita até que ele está vivendo de pequenos furtos, pequenos roubos, porque não se sabe nem como é que ele está vivendo esse tempo todo. Os familiares aqui dizem que ele nem entra em contato. E realmente em Piracicaba, até onde se sabe, ele também não tem família. No cativeiro usado por Marcelo, localizado pela polícia na zona rural da cidade de Elias Fausto, nada mudou desde a última passagem do maníaco. De acordo com os investigadores, depois que o caso veio à tona, Marcelo não voltou ao local. Na casa, a parede foi coberta de textos escritos pelo criminoso e que narram passo a passo o que ele fazia com as vítimas durante os ataques. Um momento difícil de esquecer, como conta essa mulher de 39 anos. Ele me fechou com o carro, né, me deu uma fechada e eu fui obrigada a parar com a moto, porque senão eu ia bater no barranco. E daí ele falou que eu tinha que entender que aquilo era um assalto. E ele pegou meu celular, o meu dinheiro e fez eu entrar no carro. Queria que eu fizesse sexo oral com ele e eu me recusei. E daí ele tirou a roupa e veio por cima de mim. Para a polícia, o homem frio está cada vez mais violento. A vítima de lá disse que ele estava com uma arma de fogo e que ele apontou para o peito dela e puxou o gatilho. Porém, a arma não disparou. Não se sabe se tinha munição realmente falhou ou se não tinha munição e é só uma tortura psicológica que ele faz. Mas o fato dele apontar uma arma e disparar indica que ele está piorando. A polícia acredita que só aqui na região Marcelo Ferreira dos Santos tenha violentado 5 mulheres. Mas esse número pode ser maior, já que outros estupros investigados também podem ter sido cometidos por ele. Em Indaiatuba, onde ele atacou 2 mulheres da mesma família, câmeras do circuito interno registraram a entrada dele no local do crime. Era um salão de cabeleireiro, onde uma das vítimas trabalhava. Essa moça quase se tornou uma vítima do maníaco. Ela mora em Piracicaba e foi abordada a caminho do trabalho. Só não foi atacada porque conseguiu fugir. Ele falou pra mim assim, ô Delícia, vem aqui. E saiu do carro. E nisso eu corri, eu já não durmo mais à noite, eu tenho pesadelo, eu fico assustada, porque eu lembro nitidamente do rosto dele. O que a gente pode tentar fazer é novamente trazer para a mídia, para qualquer testemunha, qualquer pessoa que encontrar na rua, que vê o rosto dele, que reconheça o rosto dele, que imediatamente denuncie, porque ele não vai parar, ele vai fazer novas vítimas enquanto ele não for preso. Um ano marcado pela violência dentro de casa. Em novembro, a Justiça realizou a primeira audiência do caso do menino Iago. O garoto foi vítima da violência doméstica. O próprio pai, o lutador de jiu-jitsu, Tiago Armar de Moraes, agredia o filho constantemente. Karina Rica e Eliette Zanotti recontam esse caso pra gente. Olho na notícia. Tiago de Moraes se entregou à polícia em Foz do Iguaçu, no Paraná, depois de ficar foragido por mais de 20 dias. Ele foi transferido para Vinhedo, onde o menino Iago Vinícius dos Santos de Moraes, de 2 anos, foi morto. Na porta da delegacia, moradores da cidade estavam revoltados e a segurança precisou ser reforçada. Para os jornalistas, Tiago negou ter espancado o filho até a morte. Eu não agredi meu filho, eu não matei meu filho. Também fiquei muito abalado com a morte dele, como toda a família. Foram 2 horas de depoimento. O homem afirmou que não era violento com o filho e, pela primeira vez, admitiu a possibilidade do menino não ter caído de um brinquedo, como contou aos médicos quando o garoto foi socorrido. No entanto, ele não soube dizer o que causou a morte da criança. Se aquela queda não foi a causa da morte, até porque a queda teria ferido uma posição da cabeça que não coincide com a posição que foi detectada com afundamento de crânio, etc., isso demonstra que algum outro fato ocorreu lesionando essa criança. A médica que prestou os primeiros socorros ao menino também esteve na delegacia para ajudar nas investigações, mas não quis gravar entrevista. Tudo vai ser esclarecido. No depoimento dela, ela percebeu o seguinte, que o comportamento dos pais era normal com aquela situação, né? A mãe da criança afirma que o marido agredia o filho com frequência, principalmente na hora do banho, e que havia espancado sob efeitos de drogas o garoto no dia em que ele foi internado.
Tava os dois no banheiro. E a gente só via batida no box, batida na parede. Então, eu não sei se o Iago caiu. Ele fala que o Iago caiu. Que o chão estava liso, o Iago escorregou e bateu a cabeça. Para o promotor, não há dúvidas sobre a autoria do crime. O Ministério Público chegou à conclusão de que o pequeno Iago, de janeiro a julho desse ano, passou por sofrimento intenso, físico e mental. Por isso, apresentou denúncia à Justiça contra Tiago Amar de Moraes, por crime de tortura qualificada pela morte, com pena aumentada por ser criança e pelas agressões serem contínuas. A promotoria entende que houve tortura até a morte e não tortura para matar. Por enquanto, baseado no inquérito, o Ministério Público entende que o quadro de homicídio não está evidente. Por isso, o caso não deve ir a júri popular. Por ser equiparado a um crime hediondo, as penas devem ser semelhantes. A pena que está sendo pleiteada na denúncia, com as causas de aumento, etc., vai variar em torno de 12 a 13 anos até 20 a 23 anos. Iago morreu no dia 18 de julho.